O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Amém. Muito bom dia. Que a bênção de Deus, que a graça do Senhor, que se cumpra na tua vida nessa manhã a palavra de Deus, afirmando que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Que você e eu, nós vejamos no decorrer dos nossos dias a mão de Deus, a bênção do Senhor e os anjos do Senhor transitando na nossa casa e na nossa caminhada. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O Evangelho é o poder de Deus para mudar, para transformar o coração de todo aquele que crer a Jesus Cristo. Nada é impossível aos olhos do Senhor. Por mais que um ser humano esteja enveredado no pecado, mas se esse se arrepende, esse se coloca nas mãos de Deus, ele suplica pelo auxílio do Senhor, Deus estará disposto a fazer as mudanças necessárias na vida desse ser humano para que ele possa alcançar a salvação. Porque o alvo do amor de Deus é todos os filhos que se encontram nessa terra. O coração do nosso Pai, ele não é seletivo. O coração do nosso Pai, ele é inclusivo. Mas Deus quer salvar todos aqueles que estão dispostos a viver uma vida santificada na sua palavra, nos seus ensinamentos. Aqueles que querem ser salvos para viver do jeito que bem querem viver, a salvação do Senhor não é para essas pessoas. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, extremamente sábio, conduzido pelo Espírito Santo. No momento em que ele era usado para pregar a palavra do Senhor, ele tinha sabedoria nos lábios para poder colocar as palavras adequadas para poder alcançar o coração dos perdidos. Paulo não estava disposto a ofender as pessoas, mas o objetivo final da pregação de Paulo era levar a sua comunidade a uma vida de arrependimento, a entender as verdades do reino e viver uma nova vida. Falar a verdade, mas afastar as pessoas da verdade, ele não estaria construindo nada. Mas Paulo buscava falar a verdade com o objetivo de restaurar o perdido para que pudesse se encontrar com Jesus Cristo. Havia uma cautela, havia um cuidado, havia misericórdia nas suas declarações, havia compaixão e amor quando Paulo pregava para que todos, tanto os fortes quanto os fracos, pudessem ter condições de poder se encontrar com Jesus e viver uma nova vida transformada. É por isso que no versículo 2 ele fala que deu leite para aquela comunidade. Ele estava inicialmente apresentando as verdades do reino. Ele não falou de assuntos mais complexos, porque eles sabiam que aquela comunidade não teria capacidade de compreender num todo. E em vez de trazer para mais perto de Cristo, ele poderia afastar. Por isso que Paulo usa a expressão, eu apresentei para vocês o leite materno. Paulo estava com muito cuidado, com muita cautela, falando de Jesus, mas levando gradativamente aquela comunidade a amadurecer espiritualmente, para que no futuro eles tivessem condições de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Dentro da comunidade de Coríntios havia muita divisão, havia muita discórdia. Alguns estavam acreditando que faziam parte de um grupo e outros acreditavam que faziam parte de um outro grupo. Uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Apolo, mas Paulo estava levando toda aquela comunidade a entender que eles não deveriam fazer parte de nenhum partido. O único partido que poderia trazer vitória para eles era o partido de Jesus Cristo. Eles deveriam ser do Senhor, renunciar o seu eu, sacrificar o seu eu e permitir que Cristo conduzisse a sua vida. Se vivessem dessa forma, teriam a bênção de Deus sobre cada um deles. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho.
Diante dos olhos do Senhor, todos são importantes. Não há ninguém melhor do que ninguém. Não é porque alguém entregou um livro nas mãos de alguém e esse depois recebeu um estudo bíblico mais avançado de uma outra pessoa, que aquele que entregou o livro fez um trabalho inferior do que a outra pessoa que deu um estudo mais avançado. Para Deus, todos têm o mesmo valor. Se porventura alguém entregou um folheto, se alguém entregou um livro, se alguém deu um estudo bíblico, se alguém cantou uma música numa comunidade, se alguém pregou um sermão numa outra ocasião, todos diante do Senhor têm o mesmo valor. Cada um está exercendo o seu ofício. Os dons dados por Deus é para fortalecer o corpo de Cristo e salvar os perdidos. Por isso que Deus espera que cada um de nós usemos os nossos dons para avançar o reino do Senhor. É através do Espírito Santo que a conversão se dá. Quando nós cantamos ou quando nós pregamos, se não fosse o Espírito Santo falar no coração do pecador, jamais poderia haver salvação, jamais haveria mudança de vida. Nós usamos os nossos dons, mas é Deus que faz todo o trabalho para que a mudança e a salvação possa acontecer no coração de cada um dos filhos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da nossa fé é Cristo. O fundamento dessa igreja é Cristo. A pedra angular dessa igreja é Cristo. Não temos como colocar outro no lugar de Jesus Cristo. Se nós colocarmos qualquer outra pessoa ou qualquer outro ser no lugar de Cristo, essa igreja irá cair, ela irá ruir. Essa igreja só terá condições de prevalecer, alcançar a vitória através do poder de Jesus Cristo. É Ele que sustenta, é Ele que fortalece o seu povo, é Ele que oferece o seu Espírito Santo para nutrir e abrir o entendimento, dando conhecimento como essa igreja deve caminhar a cada dia. As decisões tomadas no presente século, quando nós clamamos em nome de Jesus Cristo, é Ele que toma os seus líderes nas mãos e conduz a sua igreja para que possa alcançar a vitória. É por isso que, em nome do Senhor, nós jamais devemos pensar em derrota, devemos sempre pensar na vitória, porque essa igreja é do Senhor e Ele jamais conheceu a derrota. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esta é a maior verdade que todo cristão precisa compreender na vida. Nós não podemos apenas pensar que cristianismo está em atos exteriores, mas o nosso interior, a nossa vida com Deus, ela é uma obra produzida pelo Espírito Santo. Por isso que também quando nós nos alimentamos, nós precisamos pensar que nós somos o templo do Espírito Santo. Aquilo que nós ingerimos, jamais deveríamos nos esquecer que é uma obra do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo precisa ser santificado para que o Espírito Santo habite nele. Se o Espírito Santo habita dentro de nós, nós precisamos ter cuidado qual é o tipo de Deus que nós colocamos dentro do nosso coração. O único Deus que deve assumir o controle da nossa vida é o Deus Israel, é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele não quer concorrência. Se nós colocarmos um outro Deus ao seu lado, nós estaremos dizendo para ele que nós estamos lhe rejeitando e ele não vai mais conduzir a nossa vida. Ou ele é exclusivo ou ele não mora dentro do nosso coração. Ele mesmo, quando esteve aqui nessa terra, ele falou para todos os seus discípulos: não tem como agradar a dois senhores. Ou nós agradamos a um ou nós rejeitamos ao outro. Ele espera que nós o agrademos, Ele espera que Ele seja o primeiro, único e exclusivo Senhor da nossa vida. A mensagem do apóstolo Paulo nesse capítulo era levar a todos os membros a ter uma compreensão que eles deveriam viver exclusivamente para o Senhor. Dentro da igreja não deveriam participar de partidos, alguns dizendo que pertenciam a A ou pertenciam a B, Paulo ou Apolo, mas todos deveriam ter um entendimento que o único partido que daria resultado e que traria a salvação era o partido de Jesus Cristo. Colocar-se nas mãos de Deus sem reservas, rejeitar o mundo e permitir que o Espírito Santo conduzisse as suas vidas para a eternidade. Aqueles que vivessem dessa forma teriam uma bênção de Deus e teriam forças para viver uma vida vitoriosa. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 3 do livro de 1 Coríntios, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: Deus tem uma igreja nessa terra. Deus cuida do seu povo nessa terra.
Deus tem um remanescente que irá prevalecer as últimas tempestades e lutas desse mundo. Deus tem cuidado da sua igreja como alguém cuida da menina dos seus olhos. Deus ama tanto o seu povo que ele mesmo veio aqui a essa terra, morreu morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Ele está santificando o seu povo, ele está lapidando o seu povo. Muitas vezes ele permite que o seu povo passe por lutas, por dificuldades, para que nós possamos nos voltar para Deus, nos colocarmos nas mãos do Senhor. Foi por isso que Deus conduziu o seu povo pelo deserto, para que no deserto ele se revelasse ao seu povo e eles entendessem que o seu Deus é um Deus poderoso, é um Deus que pode tirar água da rocha, é um Deus que pode no deserto fazer com que o seu povo sobreviva, como de fato ele fez com o seu povo no deserto. Ele pode mandar alimento no deserto para aqueles que creem no seu poder. Ele não permite que nenhum dos seus adversários toque no seu povo quando esses confiam no poder de Deus. Foram essas lições que Deus ensinou ao seu povo no passado e são as mesmas lições que Deus quer ensinar ao seu povo no presente. Eu e você hoje, nós só iremos vencer se nós mantermos a nossa fé segura no braço do nosso Salvador. Precisamos a cada dia sacrificar o nosso eu para deixarmos que Deus conduza a nossa vida. Todos aqueles que lideram a Igreja de Deus precisam ter um entendimento muito claro. As ovelhas pertencem ao Senhor. A nossa responsabilidade é ser mordomos do Senhor, é cuidar do rebanho de Deus, é pastorear o povo sagrado do Senhor. Aqueles que se colocam dessa forma têm a bênção do Senhor, a proteção do Senhor e cada vez mais esse rebanho irá crescer, irá se multiplicar, irá se espalhar pelo mundo inteiro até os confins da terra. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor exclusivamente. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda forças a cada dia para vivermos as Tuas verdades, amá-lo acima de todas as coisas. É o nosso pedido, é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.